Boa Como tarde, é que você tudo está? bem, Boa você? tarde, tudo bem? Tudo jóia. Doutora Joelma, eu pedi para ela vir aqui hoje também me trazer uma pergunta aqui que o público às vezes faz para gente. Correto. Doutora Joelma, lembra que nós paramos no programa passado falando sobre adulteração de mel? Sim, lembro. Então perguntaram para a gente e eu estou perguntando para você, existe mesmo isso? Como é que eu posso comprar o mel mesmo real, não o mel adulterado, não o melaço, né? o açúcar, o xarope? Tá. Primeiro de tudo, nós temos basicamente 5 tipos de adulteração do mel. Primeiro, é aquele cara bem sem vergonha mesmo, assim que eu posso dizer. Eles fazem um caramelo do açúcar, sacarose normal, aí ele coloca glicose para dar aquela viscosidade. E fica amarelão. É mais bonito do que o mel mesmo. Você olha na luz, assim, uma coisa translúcida, muito bonita. E o que ocorre? Ele coloca em potes, em litro e vende indiscriminadamente, em postos, de casa em casa. Ele chega lá e fala, não, esse daqui é do meu sítio mesmo, ele veio lá do meu sítio, aquela conversa. Outro é aquele que coloca esse xarope de glicose com açúcar e na boquinha dele ele coloca o mel. Então quando você abre aquele pote, você, que cheiro gostoso, é mel. Aí você leva para casa, quando começa a utilizar, você vai ver que ele não é mel. De mel só tem a só tampinha. Quando isso, a pessoa que já tem um hábito de conhecer o mel puro, quando ela já tem um hábito, tem um consumo, ela consegue identificar isso daí. Mas a pessoa que não tem esse consumo de utilizar o mel puro, passa batido. Outro fator, eles utilizam a cana. Eles misturam um pouquinho de mel puro com glicose e um pouco de melado de cana. Melado, a rapadura diluída lá. Isso. Então eles também vendem como mel. Outro fator que utilizam muito, que eu acho que é até mesmo o mais grave, é aquele que eles pegam o mel, o açúcar mesmo, faz um xaropão de açúcar, eles compram aquele açúcar pior que tem na praça, pega aquele açúcar, coloca a colmeia, a abelha vai lá, se alimenta e produz um mel expresso. Ele força a abelha a ingerir aquele xarope para produzir o mel. Quer dizer, ele só produz o mel do açúcar. Isso. Ele tira a propriedade que a abelha tem de ir às plantas. Isso. E tal. E numa análise comum de rotina, ele não é detectado como uma adulteração. Isso é grave, porque muitas das vezes está aí na praça, o Ministério não consegue detectar que precisa de equipamentos, de espectrofotometria de massa, que é o carbono C13. Que na realidade nós, como empresa exportadora, a gente faz esse tipo de análise. E que ocorre? Ele vai lá, alimenta, tem enzimas da abelha, mas ele não tem nada a ver com o mel natural que é do néctar. Então o que a gente indica para o consumidor? É estar utilizando o mel de uma empresa que você tenha certeza e que tenha CIF, é uma bola do Serviço de Inspeção Federal. Você tem aí no... Tenho, tá aqui, olha. Dá para dar um takezinho aqui? Não dá? Ele vai tentar, pode deixar aqui, doutor? Tá. Olha, ele vai tentar dar um take aqui, assim, pra gente, aqui, o CIF aqui, ó. Que é o Serviço de Inspeção Federal. São essas duas formas, não consumir mel de uma fonte que você não conheça, que ao invés de trazer saúde, você está levando um problema para a tua casa. Isso, olha lá, ele marcou, já estou vendo ali no monitor, tá joia. É isso aí, a bolinha do CIF aqui. Muito obrigado, tá bom? Tem uma pergunta aqui, eu sei que você está se empolgando aqui, nós vamos chegar lá, mas eu quero que você responda rapidinho, que nós vamos para o intervalo, antes de voltar com a doutora Marcus. Tá bom. Aqui uma pergunta da Ana Lúcia, da Mãe Preta. Ana Lúcia, obrigado pela sua participação. Ela queria saber que se substituindo o mel pelo açúcar, traz caloria. Eu aumento ou diminuo a caloria? Não. Se você substituir o mel pelo açúcar que você está utilizando, com certeza vai ter uma diminuição da caloria e uma melhora na tua saúde. Ah, tá. Eu diminuo a caloria, melhora a saúde. Olha, se você tiver alguma dúvida, vai aparecer na tela aí, já está aparecendo o número do telefone do Disque Consulta da Lambertus, se você pode ligar e resolver o seu problema, né, doutora?
Sim. Joelma, e voltamos sábado que vem. Vou para o intervalo ou vou voltar para a sala de visita? Vou para o intervalo. Tá bom, então eu vou fazer um intervalo. Obrigado, doutora Joelma, até sábado que vem. Vou para o intervalo, o Cantinho da Vida volta já já com você e a gente vai continuar conversando com a doutora Marcucci.